Fala pessoal, notícia de última hora para você. Gilmar Mendes sofre um surto, é internado às pressas após verdade avassaladora que ele não quis acreditar, e essa verdade bateu às portas do gabinete do ministro Gilmar Mendes e sim, meus amigos, colapso total na vida de um dos ministros mais antagônicos que eu já observei na Suprema Corte Brasileira. Ele é inacreditavelmente controverso. A capital do Brasil amanheceu completamente chocada, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quase, meu amigo, quase que teve que ser internado às pressas na madrugada de hoje, após sofrer um colapso nervoso que chocou até os mais céticos. Eu estou dizendo para você que fontes próximas aos poderosos da toga revelam que o magistrado, conhecido por suas decisões polêmicas, língua afiada, não resistiu à pressão de uma notícia avassaladora. Ou seja, ele, segundo ele, olha aonde vai o devaneio de um ministro da toga deste país. Segundo o ministro Gilmar Mendes, há uma conspiração. Há uma conspiração nesse país, inclusive trabalhando para poder preservar os mentores do golpe do dia 8 de janeiro. Pergunta que eu faço para o Gilmar Mendes: se houve golpe no dia 8 de janeiro, assim como o Bolsonaro muito bem disse, por que o senhor não mandou prender o G. Dias, que abriu as portas do Palácio do Planalto, que abriu as portas do Supremo Tribunal Federal, que deu água para os golpistas? É ou não é? Por que o senhor ainda não prendeu o Lula? Por que o senhor ainda não prendeu o Flávio Dino, que era ministro da Justiça desse governo até então, na época? Por que é que o senhor não prendeu integrantes do governo federal que foram avisados do golpe? Hein, senhor Gilmar Mendes? Segundo informações exclusivas obtidas por jornalistas da revista Oeste, preste muito bem atenção, o gatilho para o mal-estar de Gilmar Mendes foi a escalada de críticas ferozes ao Supremo Tribunal Federal, vinda de políticos, comentaristas de direita, que não têm poupado críticas ao tribunal após recentes declarações contra o projeto da anistia envolvendo o dia 8 de janeiro. Ou seja, o Gilmar Mendes está passando mal, o Gilmar Mendes está a ponto de ser internado, o Gilmar Mendes, sabe-se lá se já não está tomando soro uma hora dessa. Sabe por quê? Porque um projeto de lei que é político, que demanda do povo, que emana do povo no Congresso Nacional, está incomodando um juiz que não recebe voto de ninguém, que nunca pediu voto para ninguém. Ah, mas ele está incomodado. E por que é que o senhor Gilmar Mendes está incomodado? A pergunta é: por que é que o senhor está passando mal, Gilmar Mendes? O que é que o senhor tem medo? O que é que vocês escondem atrás dessa resistência contra o PL da anistia? Ou seja, em entrevista ao O Globo, só fala com a Globo também, né? Gilmar Mendes disparou: porque esse projeto só tem impulso para beneficiar os mentores da trama golpista. Por que o senhor não coloca o G. Dias no bojo? Repito, por que o senhor não coloca o antigo ministro da Justiça, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser investigado de maneira retroativa? Porque vocês fazem isso. Quando vocês querem complicar a vida de alguém, vocês investigam 30 anos para trás da vida da pessoa até encontrar alguma coisa. Por que vocês não colocam o colega de vocês aí, o Flávio Dino, o comunista Flávio Dino, que sabia de tudo e não fez nada? O Lula, que sabia de tudo e não fez nada? Repito, o G. Dias,
O GSI de vocês que sabia de tudo e não fez nada. Não é? O diretor da Polícia Federal de vocês. É ou não é? É impressionante, porque eles acham que isso é uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, Gilmar Mendes. Não existe guerra contra o Supremo Tribunal Federal, coisíssima nenhuma. Aliás, não existe guerra nenhuma. Existe uma resistência contra um mecanismo que hoje trabalha de maneira feroz para poder tirar a liberdade do povo brasileiro. É isso que está acontecendo. O clima em Brasília, entre comentaristas de direita, como Rodrigo Constantino, não perderam tempo, foi pro X, meteu o bambu. Diz Gilmar Mendes desmaiou porque não aguenta a pressão de um Brasil que acordou. O Supremo acha que pode mandar no Brasil, mas o povo não é bobo. E chegou a hora da verdade. Acabou. Enquanto isso, a revista Oeste, que publicou hoje uma matéria reforçando a narrativa de que o projeto da anistia, criticado por Gilmar Mendes, é apenas uma tentativa de reparar injustiças contra patriotas que lutaram pela liberdade. Eu repito, julgue caso a caso. O caso da cabeleireira Débora, que fez uma pichação. Esse é o crime dela, é uma contravenção penal. Ela pichou uma estátua pública, multa a senhora Débora, né? Condena ela a pagar cesta básica e tá tudo certo. 12 anos de cadeia por causa de um batom na estátua dos senhores? Vamos criar vergonha na cara, gente. Agora não sei por que tá passando mal. Não sei por quê. E é fácil também ficar passando mal para cair em hospital de ponta, né? Para ser atendido por médicos de ponta, por plano particular pago pelos outros, né? Porque o povo nesse país que nem passar mal quer, por quê? Porque não tem médico especialista, não tem remédio, não tem vaga no hospital. É uma desgraça. Então é fácil ficar passando mal aí. Porque eu fui contrariado. Arrumar uma enxada. Eu vou botar uma enxada aqui no cenário aqui desse canal. Logo, vou arrumar uma enxada e vou deixar aqui, tá? Para oferecer uma enxada para vocês quando vier com essa conversa fiada pro meu lado. Deixa o seu comentário, querido. Ele é muito importante para nós, tá? Comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp daquele petista chato, amigo seu, parente seu. Toda família tem um petista, né? Tem um que fez o L, né? Os da minha, eu tô evitando até convivência. Porque não é possível um tipo de pessoa que votou numa cambada dessa querer ser meu amigo. Comer do churrasco que eu pago e não é picanha recebida do governo, não. Não vai nós, trabalhar para ver, não. E não tem jeito, gente, não tem como falar de outra coisa aqui no nosso querido Brasil. A vergonha internacional que Alexandre de Moraes está passando justamente hoje é o suprassumo da notícia. Supremo Tribunal Federal desmoralizado, o fim está cada vez mais próximo. É sobre isso que eu quero falar com você aqui agora. Vamos lá? Inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha para que juntos nós possamos então destrinchar aquilo que é notícia no Brasil e também no mundo referente ao monarca da toga, ao ditador da toga, o Xandão. O Supremo Tribunal Federal, outrora símbolo de equilíbrio e justiça, hoje é motivo de constrangimento global, sim, internacional, querido. O ministro Alexandre de Moraes está no epicentro de uma crise que mancha a reputação do Brasil. Lá vai, mais uma vez, a reputação desse país que não é lá essas coisas, para as cucuias com o Alexandre de Moraes,
E já tem gente querendo se descolar da imagem vergonhosa do Xandão, como por exemplo, é o caso da Globo, que está cascando fora, mas não adianta, né? Não adianta. Ficou para a história a macabra cobertura mentirosa que a Globo deu para o caso vergonhoso do dia 8 de janeiro. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o barulho que está chegando, principalmente na Europa, o movimento do presidente Bolsonaro na Avenida Paulista. É inacreditável, tá? O que está acontecendo na Europa. A Espanha e também a Interpol desafiaram abertamente as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Eu dei essa notícia aqui agora há pouco e isso segue rendendo como um desgaste tenebroso para o ministro Alexandre de Moraes, expondo o que muitos chamam de perseguição política, abuso de poder. O que muitos chamam não, né, querido? O que é um fato constatado. E a justiça americana constatou isso daqui. Tic-tac, meu amigo, o relógio da queda livre de Moraes está correndo e o STF nunca esteve tão frágil. Por quê? Porque eu quero ver agora retaliação contra a política da Espanha. Eu quero ver agora mandar a Polícia Federal do Brasil meter o pé na porta de deputados da Espanha, da política, dos servidores públicos da Espanha que estão dizendo: aqui, Xandão, aqui não, brother, aqui já era para você. Qual é a notícia então? Vamos lá? Em um golpe devastador, a justiça espanhola rejeitou pedidos de extradição de Moraes. E nós descobrimos aqui, gente, que não é só pedido contra o Oswaldo Eustáquio, não. Tem vários pedidos no bojo do processo, desse processo incriminatório do Xandão, que a polícia da Espanha, a Interpol, políticos espanhóis não querem aceitar, não querem admitir. Pelo contrário, está dizendo o seguinte: negativo, Xandão, aqui não, sujeito, aqui não, ok? Bom, o que a notícia está dizendo é que a justiça espanhola entendeu que há uma motivação clara politiqueira por parte do ministro Alexandre de Moraes e não compactua com isso. E o pior, gente, aquilo que era para se manter em segredo de justiça, né, de ser só papel para lá, resposta para lá, protocolo para lá e protocolo para lá, a justiça espanhola, os juízes da Suprema Corte da Espanha, decidiu tornar esse documento público e usar sua atitude como exemplo para outros países. Eu vou repetir. O documento chegou. Dá o documento aqui. O documento chegou, né? Deixa eu pegar aqui a minha agenda de rabiscos aqui. O documento chegou. A justiça da Espanha pegou sua caneta dourada e escreveu assim pro Xandão: perdeu, mané. Assinado STF da Espanha. Aqui tem regra, aqui tem lei, aqui não. Entregou pro Xandão e mandou um protocolo pro mundo. Mandou um protocolo pro mundo. E falou o seguinte: é assim que o mundo tem que reagir contra a tirania que o povo brasileiro está sofrendo. Diga não à ditadura judicial que o povo brasileiro está sofrendo. Falou para a Argentina: não. Falou para os Estados Unidos: não.
Falou para a Itália, não. Falou para Portugal, diga não a este ditador da toga que não é juiz. É um funcionário do sistema brasileiro. E é claro, o circo tá pegando fogo, meu irmão. E eles não tem como apagar. Porque por mais que eles queiram tirar da imprensa o que eles já conseguiram, a imprensa aqui está repercutindo quase nada. Para não ser injusto, o jornalista William Vac, da CNN Brasil, está repercutindo hoje a vergonha que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está passando com a Justiça Internacional da Espanha. Ou seja, o STF desmoralizado, um museu de horrores judiciais. O STF, sob influência de Moraes, tornou-se um símbolo de autoritarismo não só nos Estados Unidos, mas agora também para toda a Europa. A Espanha, ela escancarou o documento vergonhoso do Alexandre de Moraes tentando burlar o sistema da Espanha, e os juízes resolveram contar para o mundo tudo o que está acontecendo. Moraes ordenou prisões sem julgamento, bloqueou contas em redes sociais e até tentou silenciar o X no Brasil. Os juízes espanhóis estão dizendo, isso já não é grave o suficiente? Relatórios internacionais, como por exemplo do Twitter Filers Brasil, eles revelaram então que o ministro exigiu, por exemplo, a censura de vozes conservadoras, incluindo parlamentares, jornalistas, com base legal, até em Nova York. Até em Nova York. Jornais importantes, como o The New York Times, por exemplo, já está repercutindo essa vergonha que o ministro Alexandre de Moraes está passando na Europa nesse exato momento. Ou seja, mais uma vez, querido espectador, aqui no Brasil nós temos uma imprensa vendida, parlamentares frouxos, um Supremo Tribunal Federal comprado. Na Europa, quando o Xandão ele pisa em outros países, como por exemplo, quando ele tocou em cidadãos americanos, em empresas americanas, a quinta emenda foi evocada na hora como dispositivo e já há um processo nos Estados Unidos para tornar o Alexandre de Moraes criminoso nos Estados Unidos. Agora, Xandão cruza a fronteira internacional, tenta mobilizar a Interpol para prender um refugiado brasileiro na Espanha e a justiça espanhola deu um basta nele, não só dá um basta, mas está expondo as vísceras do Xandão, dando como exemplo para todo o continente europeu, dizendo: não atendam às ordens desse senhor, ele é um psicopata, ele é um criminoso, ele é um ativista político, ele não está agindo como juiz, não atendam. Que vergonha! Olha só, e uma baita de uma bomba explode no coração do Supremo Tribunal Federal. Sim, queridos, juízes espanhóis, em um movimento audacioso, desafiaram as ordens dos ministros do ministro Alexandre de Moraes e cancelam os seus pedidos da Interpol. É isso mesmo, Alexandre de Moraes passando vergonha com ministros do Supremo Tribunal Federal da Espanha, repito para você, aonde eles estão cancelando, não estão dando andamento em absolutamente nenhum tipo de pedido, mandato, ordem do Alexandre de Moraes à Interpol, que é uma polícia internacional, porque ele continua com sangue nos olhos e com sede para poder prender
exilados, pessoas que tiveram que fazer as suas malas às pressas e fugir, vazar das garras ditatoriais de Xandão daqui do Brasil para outros países. Então esta é a informação, é sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. Eu quero pedir para você, dê o seu like agora, não deixa para depois, porque senão o senhor e a senhora esquece. Dando o seu like, comentando e compartilhando, fortalece o nosso canal, fortalece aqui o nosso vídeo e, é claro, gera aquele engajamento para que outros brasileiros também possam acompanhar o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Eu vou repetir para você. A imprensa acaba de divulgar uma bomba internacional que explodiu no coração do Supremo Tribunal Federal. Juízes da Espanha, em um movimento audacioso, desafiam as ordens do ministro Alexandre de Moraes, cancelam seus pedidos da Interpol. As peças do tabuleiro global estão se movendo, querido espectador deste canal, e o Brasil está no centro de um escândalo que pode derrubar as controvérsias ou controversas decisões de Moraes. Prepare-se, a verdade está vindo à tona, ela é assustadora, o mundo segue de olho no Brasil, por isso é muito importante você estar atento, porque é tão sério o que está acontecendo no Brasil que nós ficamos, de uma certa forma, gente, anestesiados e nós perdemos a noção do país perigoso que nós estamos vivendo. Países livres que estão olhando para nós, que admiram a nossa pátria, que sabem que a nossa democracia não é essa palhaçada que estão fazendo conosco, também estão nos ajudando de alguma maneira. Ou seja, o cenário é de tirar o fôlego. Em abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal espanhol, ele lançou um golpe inesperado contra o Brasil, rejeitando pedidos de extradição feitos pelo ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira. A justificativa? Motivação política evidente. Vocês acreditam nisso? Os próprios juízes espanhóis chegaram à seguinte conclusão: nós não vamos atender nenhum pedido seu, camarada, porque você, camarada, é um ativista político. Seus pedidos não têm embasamento jurídico, eles têm embasamentos políticos. É mole isso? Segundo a Corte Espanhola, que se recusou a cumprir ordens para eles, cheiram perseguição ideológica. A Interpol, que é uma instituição respeitada mundialmente, também parece ter virado as costas para o Xandão, negando-se incluir nomes como Alan dos Santos e outros alvos dos poderosos da toga em sua lista vermelha. E é o começo do fim para o poder absoluto de Moraes, ou apenas o prenúncio de uma crise diplomática sem precedente? Não acredito. O colega jornalista falou assim: olha, isso pode ser o prenúncio de uma crise institucional sem precedente. Não. Não, querido. Não tem nada de crise institucional. Crise institucional sem precedente, o Brasil já está vivendo. As instituições aparelhadas, o judiciário militante. Eu sempre corrijo aqui, porque quando eu falo judiciário, a gente coloca todo mundo no mesmo pacote. Não estou falando de todos os juízes, todos os promotores, todos os fóruns, não. Estou dizendo a Suprema Corte, lamentavelmente os PGRs, lamentavelmente alguns integrantes que se movimentam debaixo dessa estrutura de Estado, né, federal, da Justiça Federal, são devedores de favor de político. Essa é a verdade. O choque na Espanha, um tapa na cara do Supremo. Portanto, esta semana a Espanha anunciou uma decisão de proteger o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Ela já anunciou. O que antes eram tramitações internas e jurídicas, agora foi externada pela Justiça da Espanha, dizendo o seguinte: nós ouvimos ele, estamos ouvindo vocês, e não é só questão de ouvir, nós estamos com
papel na mão, processo na mão. Nós estamos acessando os autos e estamos vendo que ele precisa de proteção. Estamos vendo que vocês foram capazes de mandar uma cabeleireira, mãe de família, e separá-la do filho por causa de um batom. Nós estamos vendo que vocês foram capazes de negar um pedido médico de alguém que estava correndo risco de vida e vocês deixaram ele morrer no pátio de uma penitenciária. Nós estamos vendo vocês condenarem senhoras, vovós, tá? de mais de 70 anos de idade a uma prisão que para elas é perpétua. 20 anos de cadeia, 16 anos de cadeia para uma senhora de 70 e tanto, quase de 80 anos de idade. O que vocês esperam? Que inclusive já desistiu de viver. Que famílias estão denunciando que eles não estão tendo nem atendimento psicológico, estão falando de tirar a própria vida dentro da prisão. Então nós vamos proteger o Oswaldo Eustáquio, sim senhor. A Espanha, que proíbe extradição por crime de cunho político, disse: no nosso país tem regra, não adianta mandar a ordem de Interpol, não adianta sentar para fazer lobby com um político aqui, não adianta procurar a esquerda da Espanha, aqui existe uma lei. Este país é proibido de colaborar com extradição de pessoas que o país acusa de crime político. Não é nem que cometeu crime político, não. Ok? Em um movimento retaliatório, Moraes exigiu explicações do embaixador espanhol, uma atitude que parlamentares do Partido Novo classificam como uma, abre aspas, potencialmente desonra, uma atitude danosa à democracia brasileira. E isso sim promove uma crise institucional. Não é a atitude da Espanha. Quer dizer, aqui o camarada está acostumado a criar suas próprias leis, a interpretar a lei, a revelia do jeito que ele quer. Em outros países, meu senhor, não tem isso. Você está bravo porque lá tem lei. E lá o presidente da República não passa por cima, senadores, deputados, ninguém passa por cima da lei, juiz não passa por cima da lei lá. Então ele está acostumado da maneira que ele age aqui. Tem uma coisa escrito na lei. Ele fala: eu não concordo, eu vou adaptar isso daqui segundo o meu entendimento, meu ponto de vista. E ferra com a vida das pessoas. Aí é o que ele tentou fazer lá. Mandou um documento e os caras falaram: amigão, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou desenhar para você. Você está acusando o Oswaldo Eustáquio de crime político, não tá? Ah, eu tô, porque ele cometeu um crime aqui. Pois é, aqui na Espanha é proibido extraditar pessoas acusadas de crime políticos. Nós não vamos extraditar, não vamos mandar e entregar de bandeja para você não. Pelo contrário, a lei do país vai protegê-lo. E aí o homem tá injuriado, né? Olá pessoal, quero repercutir para vocês aqui uma notícia bomba do desembargador que desafiou o sistema, abalou Lula e o Supremo Tribunal Federal juntos com uma baita de uma marretada que ele deu aos pés da coluna da tirania no Brasil. Preste bem atenção, porque uma bomba explodiu agora no coração do judiciário brasileiro. Aliás, mais uma das tantas que estão explodindo somente hoje no colo dessa turma. O desembargador Marcelo Lima, preste bem atenção, ele que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, foi afastado por 60 dias pelo Conselho Nacional de Justiça. Sabe por quê, gente? Porque ele ousou desafiar o sistema com postagens que expuseram verdades icônicas sobre a Suprema Corte Brasileira, sobre o senhor Lula da Silva, mas o que está por trás desta decisão é algo estarrecedor. Seria uma perseguição política, mais uma vez, orquestrada pelo sistema para silenciar vozes conservadoras, a revista Oeste e vozes de
peso da direita brasileira estão fervendo com revelações que prometem chocar o Brasil hoje, para você que está me assistindo hoje aqui no nosso canal. Então é muito importante, porque dá trabalho para fazer, parafraseando o nosso querido amigo jornalista Marcelo Rezende, né, que não está mais entre nós. Dá trabalho para fazer, então dá o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha para que o Brasil possa ser completamente inundado por esse sentimento de direita conservadora, e é a sua interatividade que vai fazer isso. Gente, o grito de liberdade do desembargador, preste bem atenção, o Marcelo Burhaten, esse é o sobrenome dele, não é um magistrado qualquer. Primeiro que ele não é nomeado politicamente por ninguém, é um juiz de carreira. Ele é presidente da Associação de Desembargadores, a Andes, e ele usou as suas redes sociais, sim, para questionar a liberdade, a credibilidade e o que é que o sistema judicial eleitoral está fazendo de bem para o Brasil, apontando o dedo para o Supremo Tribunal Federal, associando Lula ao Comando Vermelho, preste bem atenção, com uma das facções criminosas mais temidas do país. E em uma nota publicada durante as eleições de 2022, o Marcelo, o desembargador, o merentíssimo, ele criticou ataques ao deputado Roberto Jefferson, da ministra Carmen Lúcia. Falou, já não é suficiente para vocês mandar para cadeia, já não é suficiente para vocês fazer tudo que vocês querem fazer. Agora, além disso, vocês também vão começar a fazer críticas políticas. Quem são vocês para fazer crítica política? Vocês estão aí para fazer justiça. E isso causou o maior banzé, meu amigo. Segundo a corregedoria do CNJ, indicavam, né, ele estava dizendo, né, que eles estão dizendo que o Marcelo ele está apoiando explicitamente o Jair Bolsonaro, que na época então era candidato à reeleição, porque o Roberto Jefferson, por exemplo, numa ocasião, né, dentro daquele barraco que estava a política brasileira, ele criticou o Supremo por criticar o Roberto Jefferson politicamente, ok? Olha só. E aí o Supremo entendeu que o juiz estava defendendo o Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson virou a casaca para poder defender o Bolsonaro, então o desembargador não tem nada que dar opinião política. Esse povo é maluco? Como diria aqui no interior das Minas Gerais, cheirocola, mano. Hã? Quer dizer que um desembargador é afastado porque critica a atuação politiqueira do Supremo Tribunal Federal e ele é afastado? Ele questiona a seriedade de um presidente da República que tem ligações, segundo ele, sabe lá o que esse homem sabe, o que passa nas mãos dele como desembargador. Segundo ele, ele critica um presidente da República que tem ligações explícitas com o crime organizado, e isso, o que ele está dizendo? A justiça não se preocupa. O Tribunal Superior Eleitoral não investiga. Não se come a caneta em cima de movimentações suspeitas de partidos políticos envolvidos com crime organizado. Aí eu faço uma crítica ao Supremo Tribunal Federal militante. Aí no caso dele, ele diz o seguinte: eu sou punido. Aí eu sou explicitamente bolsonarista. E vocês são explicitamente o quê?
Petistas? Comunistas? Chavistas? Lulistas? Ou seja, o que mais incendiou a polêmica foi uma mensagem enviada então pelo senhor Burhatem via WhatsApp, que viralizou, causando pânico entre os poderosos, a uma associação direta, fazendo uma associação direta de Lula ao Comando Vermelho. Para o Conselho Nacional de Justiça, isso foi a gota d'água. Imagina você fazer um negócio desse? Aí a corregedoria, liderada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, acusou o desembargador de fomentar desconfiança social. Eles inventam tudo também, né? Aí agora tem desconfiança social. Não fomente a desconfiança social. Ô Salomão, então o senhor tem que dar um jeito no Lula. Porque o Lula tá fomentando a desconfiança social, e o PT, há muito tempo. Desconfiança social da picanha que prometeu e não veio, do salário que tá uma miséria, da inflação que tá disparada, do dólar que não para de subir, não é? Um partido que apoia terrorista ao invés de apoiar um país decente, que é, por exemplo, Israel, não é? Desconfiança social, de empresários que estão com medo de investir e contratar porque esse país é inseguro, desconfiança social, né? De um político que é um estelionatário político como é o desconfiança social, Salomão. Emerentíssimo, senhor Salomão, senhor merentíssimo, se o crime de desconfiança social merece afastamento, julgamento, investigação, o que vocês estão fazendo, demorando para ir para investigar, por exemplo, Lula e a politicalha do PT? A reação da direita, claro, meu irmão, perseguição política, e é isso que nós vamos gritar para o mundo. Esse país tem alguns integrantes do mais alto clero do judiciário brasileiro, do seu sistema político, que não aceita criticar o bibelô deles, aqueles aos quais eles devem favores. A notícia caiu como uma bomba entre conservadores. Claro, afastar um desembargador que criticou o Supremo Tribunal Federal e o Lula, isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso. E eu tô no X aqui, o povo tá metendo o cajado, meu amigo. Ou seja, parabéns aí ao desembargador, né? Ao senhor Burhatem, que se colocou em uma situação muito difícil, mas está fazendo jus à sua coragem. Para mim, todos que se tornam alvo de perseguição dessa turma, para mim, são heróis. Porque se eu agrado essa gente, tem alguma coisa errada comigo. No país que nós estamos vivendo hoje, tem alguma coisa errada. Comenta, compartilha, dê o seu like, ele é extremamente importante. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.